meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sabendo Viver. Se você está chegando aqui ao canal pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e psicopata. Hoje o tema do vídeo que eu trago aqui para vocês é falar de como uma vítima de narcisista e psicopata ela se sente durante esse relacionamento e até mesmo após esse relacionamento. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos para você que deseja fazer sessão de terapia. Também está o link do curso Como Identificar o Narcisista, é um curso elaborado por mim, com todas as informações, tudo que você queira saber sobre um relacionamento abusivo com narcisista, você vai encontrar neste curso, como superar, como funciona todo o ciclo, né? Desde o bombardeio de amor até o descarte, a volta do narcisista, todas as informações sobre este assunto você vai encontrar neste curso. E também está o link do cupom de desconto do curso Como Identificar o Narcisista. Voltando ao tema do vídeo, eu separei aqui para vocês alguns sentimentos que uma pessoa ela sente durante todo o relacionamento com uma pessoa narcisista. Portanto, é muito importante vocês identificarem como que vocês estão se sentindo. Esse é o ponto para que uma pessoa que está desconfiada, que possa estar vivendo um relacionamento abusivo, ela precisa identificar os resultados. Muitas vítimas de narcisistas, elas se apegam a apenas querer saber se aquela pessoa é narcisista ou não. Porque cria essa esperança, se não for um narcisista, essa pessoa ela pode mudar. Porque o narcisista e o psicopata, eles não mudam. Eles têm um padrão de comportamento, é um transtorno da personalidade. Então essa mudança nunca vai acontecer. Então muitas vítimas, elas acabam se apegando, né, a um fio de esperança. Será que ele é narcisista? Porque e se não for, ele pode mudar. Mas o principal fato, o que você precisa se apegar é o resultado desse relacionamento, independente do transtorno de personalidade ou não. A gente precisa se conhecer, se posicionar e saber quando uma pessoa identificar que o tipo de relacionamento que a gente está passando é um relacionamento fora de um relacionamento saudável. A gente que precisa se posicionar e não aceitar abusos, ofensas, xingamentos, desvalorização, traições, são os abusos psicológicos que acontecem a todo instante, físicos também. É isso que é importante se apegar ao resultado do relacionamento. Se é isso, esse tipo de relacionamento que está definido na sua vida. Não é se é narcisista, porque um narcisista ele não se vê como errado. Então não adianta que o narcisista ele não vai procurar ajuda, não vai buscar uma terapia porque ele está se sentindo inadequado, errado. Não, ele não vai fazer isso porque ele não faz autoanálise. Ele se vê uma pessoa certa. Tudo que ele faz na visão do narcisista é certo, independente do mal que ele esteja causando a você. Isso não importa, o que importa é você dar a ele o que ele está precisando, que são os suprimentos, que narcisistas vivem de suprimentos. E quero lembrar aqui também a vocês que eu estou falando de pessoa narcisista. Então, tudo que eu disser se refere a homem e a mulher, porque muitos homens passam por relacionamentos abusivos. Isso é fato. Não é só homem que é abusivo, existem mulheres abusivas também, com o mesmo transtorno de personalidade. Pode ser uma narcisista e uma psicopata. Claro que a procura maior pela ajuda geralmente é a mulher. O homem ainda tem
um pouco de preconceito, né, de admitir um relacionamento abusivo, mas graças a Deus isso tudo está mudando hoje, e até mesmo eu identifico através da procura, né, são vários homens que me procuram também para atendimento, então isso está sendo mudado, tá? As pessoas estão começando a ter atitudes diferentes em relação a atendimento terapêutico e estão entendendo que realmente precisam de ajuda para o equilíbrio emocional, o bem-estar, enfim. Então eu vou citar aqui para vocês como que uma vítima de narcisista ela vai se sentir em um relacionamento assim abusivo. Uma vítima de narcisista vai sempre se sentir angustiada. A angústia vai sempre acontecer, paz de espírito. Então, a angústia, isso vai acontecer durante esse relacionamento. Você vai se sentir uma pessoa angustiada. Você vai sentir ansiedade. Esses são os sintomas, tá, gente? São os sintomas que acontecem com pessoas que estão em relacionamentos com narcisistas ou tiveram. Então, a ansiedade, ela faz parte. Porque como está sempre tudo errado, né? Nada tá bom para o narcisista, é uma confusão, é uma relação de muita confusão, de muita dissonância cognitiva. As vítimas, elas vão criando uma ansiedade, sempre preocupada com o que tem que fazer, como tem que agir, né, o que está por vir. Então, ela passa por essa ansiedade. Esgotamento. Uma vítima de narcisista sempre passa por um esgotamento físico, um esgotamento mental, um cansaço excessivo, porque a pessoa, ela precisa de tanta energia, ela precisa se dedicar tanto, fazer tanto, se preocupar tanto, que ela acaba ficando esgotada emocionalmente. E isso vai refletir também no corpo. Então cria-se esse esgotamento físico também, que aí entra o desânimo, a falta de interesse, algo que aquela pessoa fazia, ela já deixa de fazer porque ela vai começando a se sentir cansada. Porque realmente o narcisista, ele suga a energia de qualquer um, gente. Então não há como uma pessoa ela ficar bem ao lado de um ser que realmente fica ali, vampirizando a vida, sugando o que você tem, seu tempo, suas vontades, tirando de você o que você tem de melhor, alegria, paz. Então, esse esgotamento, ele acontece. A pessoa, ela vai se sentir confusa também. Por que confusa? Porque ela fica sem direcionamento. Uma pessoa que se envolve com o narcisista, ela perde o seu foco. Então, ela começa a não ter muita certeza do que está acontecendo, até mesmo pela própria dissonância cognitiva. O narcisista sempre dizendo que a pessoa não ouviu o que ela ouviu, que ele não falou o que ela está afirmando, que aquilo não estava aonde ela disse que estava, que ele não disse que tal dia iria acontecer. Ele vai criando uma grande confusão mental. E a vítima, ela vai ficando confusa. E ela começa a colocar em xeque sua própria sanidade mental. Ela começa a não acreditar mais nas próprias verdades dela. Ela começa a acreditar nas mentiras do narcisista. Porque ela já não tem mais aquele raciocínio. Não, isso aqui tá certo, não, isso aqui tá errado, isso aqui realmente não está acontecendo, isso aqui aconteceu. Porque ele vai misturando, fazendo saladas de palavras, diz meias verdades. Eu disse assim, eu disse, mas não foi da forma que você está falando. Então isso vai causando confusão na mente da vítima. A pessoa, ela vai se sentindo inadequada. Por que inadequada? Porque ela vive
sob uma grande pressão, que ela é acusada, ela é culpada, sempre o erro é culpa dela, tudo que acontece de ruim é ela, né? Então, ela começa a acreditar que realmente a pessoa que está errando ali naquele relacionamento é ela. E ela começa a se sentir inadequada, como se, olha, não sei se eu faço isso, né? Porque isso aqui não vai ser bom. Ela começa a se sentir um peixe fora d'água. Porque ela não consegue ter certeza realmente do que ela tem que fazer, como ela tem que falar. E isso recai tudo sobre as costas da vítima, porque o narcisista, ele faz esse favor de lançar culpa sempre na vítima. Então ela vai se sentindo inadequada dentro desse relacionamento. Ela vai se sentir insuficiente. A vítima de narcisista se sente suficiente, né? Como eu falei, ela dá tanto, ela oferece tanto, faz tanto pelo narcisista, mas por ele ser um poço sem fundo, buraco negro, onde ali não fica nada, não se constrói nada de bom. Mesmo que você dê até o teu sangue para um narcisista, ele vai dizer, ele vai no pensamento dele, você deu porque você é obrigada a dar. E ele não deve favor, ele não deve gratidão a você. Então a pessoa ela vai se sentindo insuficiente, porque ela dá e nada preenche, nada tá bom para o narcisista. Até chegar ao ponto que ela vai se sentindo menos, cada vez diminuída e insuficiente. Onde ela vai buscando recursos nela para agradar o narcisista e ela não vai encontrar. Então ela acaba se sentindo uma pessoa insuficiente. Ela vai se sentir desvalorizada. O narcisista, ele sempre desvaloriza a vítima. A não ser no momento do bombardeio de amor, que ele precisa idealizar, né, essa pessoa maravilhosa, se adequar à vida da vítima, ele vai chegar um momento em que ele vai começar a desvalorizar, diminuindo essa pessoa, né, falando mal, criticando, aquilo que ele elogiava no início, ele já passa a desvalorizar, falar mal, né, começa a fazer triangulações e a vítima, ela começa a se sentir pequena e ela vai ficando com essa sensação que ela não é nada e ela vai sendo desvalorizada e é assim que ela se sente. Ela começa a se sentir menos, ela começa a fazer comparações com outras pessoas, sempre achando que a outra pessoa é melhor, porque o narcisista ele trabalha dessa forma. Ele quer que a vítima se sinta desvalorizada, rejeitada. Ela se sente rejeitada, porque com tudo isso, desvalorizada, o narcisista ele trai, o narcisista triangula, o narcisista faz tratamento de silêncio, o narcisista menospreza. Claro que ela vai se sentir totalmente rejeitada, porque o narcisista ele chega em um determinado momento da relação que ele rejeita mesmo, ele trata a pessoa com frieza e com toda a dedicação que a vítima vai tendo com o narcisista. Primeiro aquela idealização, né, o meu príncipe encantado, minha princesa encantada, e de repente o narcisista muda e se torna frio, evasivo, ela vai se sentir rejeitada. A vítima de narcisista se sente também muito deprimida. Vai chegando um momento que a tristeza bate tanto, né? Além daquela angústia que eu falei no início, ela vai ficando triste, sofrida, sem ânimo, né? Já vai juntando tudo, ela pode entrar numa depressão, então ela vai se sentindo tão triste e deprimida que ela vai perdendo toda a sua vontade de viver, de fazer, porque ela já vai perdendo a força, né? Ela já está esgotada, confusa. Então ela vai ficando uma pessoa deprimida. É onde que ela vai se apagando,
Pro narcisista é o momento em que ela vai ficando sem graça, porque ela já vai aceitando tudo do narcisista, ela já não quer mais debater com o narcisista, porque ela não tem mais força. Ela se sente culpada. Gente, essa culpa aqui é algo assim que acontece praticamente com todas as vítimas de narcisistas, tá? Não tem como fugir. É um sentimento de culpa porque ele projeta o erro que ele comete à vítima. Principalmente quando ele quer dar o descarte, ele quer sair desse relacionamento, ele começa ele faz tudo planejado, o jogo é tão bem elaborado que ele começa a dizer que o término do relacionamento aconteceu porque a culpa foi da vítima, porque foi ela que não soube cuidar dele ou dela, foi a pessoa ali que não soube dar amor, entender que é uma pessoa difícil, mas que ela não se dedicou. Então ele vai projetando na vítima tanta palavra, né? O lixo dele, que a vítima, ela sente culpa. E também a culpa que a pessoa sente quando descobre sobre esse transtorno de personalidade, que é como eu me deixei passar por um relacionamento assim, como que eu me enganei, né? Acreditando nesse narcisista que foi uma fantasia, que ele nunca existiu. A pessoa se sente incapaz, ela passa a se sentir pequena, tudo que ela faz, ela passa a não se sentir suficiente, porque o narcisista, ele faz ela se sentir assim capaz. Tudo aquilo que a vítima sempre possuiu, suas qualidades, né, dons, a pessoa ela começa a deixar de fazer. Lá no início ele elogiou, mas agora ele vai fazer questão de fazer essa pessoa se tornar uma pessoa incapaz. Então ela não produz mais. Ou ela faz empurrada, ela faz porque tem que fazer alguma coisa, porque ele vai diminuir desde um cargo, em um emprego, ele vai diminuir, ele vai desvalorizar, até mesmo numa simples comida que você faça, uma simples arrumação de casa, ele vai começar a desvalorizar, botando pequenos defeitos ou grandes defeitos. Então ela vai se sentir uma pessoa inútil, incapaz em tudo que ela faz. Ela vai se sentir uma pessoa insegura. Ela não vai conseguir mais tomar decisões. Ela vai se sentir insegura também em relação ao quê? Ao próprio narcisista, porque o narcisista, como eu falei, faz triangulações. Então ele deixa a pista que ele está traindo, ele já faz o tratamento de silêncio, as comparações, tudo isso vai tornando a pessoa insegura. Então o narcisista ele deixa às vezes pistas, né? Às vezes é grudado no telefone o tempo todo e a vítima ela sabe que o narcisista ele tá ali conversando com uma outra pessoa, é porque ela tenta se enganar, mas ela sabe que ela está sendo traída. E o narcisista ele vai deixando, né, essas pistas, a frieza, né? Antes tinha aquela intensidade, né? Queria ter relação com a vítima a todo momento, cuidar da vítima, né, o tempo todo. E agora ele pega e simplesmente se torna uma pessoa fria, evasiva. Então isso vai fazer a pessoa se tornar uma pessoa insegura. É uma confusão, gente, muito grande que uma pessoa passa se relacionando com um narcisista. É uma confusão mental muito grande. Ela vai se sentir sem concentração e foco, porque não tem como. Chega um momento em que ela não consegue ter concentração, a mente dela não para raciocinar. As coisas estão acontecendo, ela já viu traição, ela já pode ter pego, o narcisista já pode ter descartado, voltado, ter feito barbaridades dentro desse relacionamento. Mas ela realmente, ela não tem mais como pensar. Então até no final, quando essa vítima, ela quer sair deste relacionamento, ela já pode ter perdido o emprego, ela já pode estar doente, enfim. Fora a abstinência,
ela se sente incapaz, né? Tudo isso que eu falei, ela vai perder o foco. Então, ela não consegue se concentrar mais no trabalho, nas tarefas de casa, ela não consegue se concentrar para se planejar, né, para um futuro, para a saída desse relacionamento, e ela vai ficando ali presa porque realmente ela não tem mais foco, ela não consegue se concentrar para realmente encontrar uma saída para sair desse ciclo abusivo. E o medo, né, gente? O medo sempre acontece. O medo, ele se torna muito mais profundo quando é uma vítima de narcisista perverso e psicopata. Porque eles já são mais agressivos, eles são ameaçadores. Alguns agridem fisicamente, o psicologicamente, esse existe em qualquer tipo de relacionamento, tá? O abuso psicológico, qualquer tipo de relacionamento com o narcisista, tá? Com o psicopata. Só que tem uns que abusam mais de forma velada, de forma sutil, e isso atinge o psicológico da vítima. E claro, tem os narcisistas perversos, os psicopatas, que eles são mais agressivos e chegam a agredir. Tem relacionamentos assim, gente, que eles agridem mesmo, eles ameaçam de morte, ameaçam família, diz para a vítima que se ela o deixar ou não fizer o que ele quer, que vai tirar a vida, que pode fazer mal a um filho, a um parente, que não adianta ela fugir, que ele encontra, não adianta denunciar, porque um dia ele vai sair da cadeia. Então eles vão implantando esse medo e é aí que a vítima fica. Depois de tudo isso que eu citei aqui, e ela ainda passa a ter medo, gente, é muito difícil para uma pessoa que mudou toda a sua realidade, toda a sua visão de mundo, né? Até mesmo perder sua própria identidade, tudo aquilo que ela fazia, que ela pensava, uma pessoa às vezes até determinada, com foco, ela perde tudo. Então isso vai se tornar mais difícil quando entra o medo, porque eles ameaçam mesmo, e é perigoso. Um narcisista perverso, um psicopata, vocês precisam ter cuidado. Mas a gente tem que resolver também essa parte do medo, precisa superar esse medo, tá? Porque é isso que eles querem, fazer você ter essa sensação de medo, porque o medo nos paralisa. Ou a gente foge, ou a gente paralisa, né? Porque a gente não sabe o que ele pode fazer, o que ela pode fazer. Então eu prefiro ficar quietinha aqui. Eu prefiro aguentar, porque se ele diz que vai achar, se ele diz se denunciar, que vai encontrar, que vai sair da cadeia, que pode fazer mal a alguém da família. Então, gente, como que a vítima vai ficar? Como depois de passar por tudo isso com o abusador? Então, isso não é fácil. Mas, claro, num caso desse, gente, enfim, qualquer situação, porque tudo isso aqui é um abuso, né? O que a vítima sente é porque ela está passando por um ciclo abusivo. Então, de qualquer forma, se você tem provas, se você tem como denunciar e você realmente está segura em relação a algum ataque desse narcisista, desse psicopata, mas sim, temos que denunciar. A gente não tem que abaixar a cabeça e aceitar abusos, né? O próprio abuso psicológico, ele é um crime. Agora imagina um abuso físico, né? Que, claro, independente de físico ou não, é abuso e isso destrói a mente de qualquer pessoa, o emocional de qualquer pessoa. Então, se você tem como provar, se você está se sentindo ameaçada, coagida, sim, denuncie. Procure ajuda, pessoa responsável que possa te ajudar e denuncie. Vai coletando provas
e denuncie, porque a gente também não deve se calar mediante a abuso. Mas enfim, a melhor forma que você tem é você se afastar do narcisista, é você tentar sair desse ciclo, tá? Então o que a vítima sente, eu citei aqui para você que aí possa estar ainda na dúvida se está em um relacionamento abusivo, um ciclo abusivo, tudo isso são consequências, tá? O que a vítima sente dentro desse relacionamento. Então, gente, não tem para onde correr. Se conscientizar que um relacionamento abusivo, ele é destrutivo, tá? Ele destrói o emocional, o psicológico de qualquer pessoa. Sem falar que, às vezes, pode entrar até no fato mais agravante, tá? Quando já entra ameaça, né? Quando o abusador, ele já é muito mais agressivo. Então, é um relacionamento que não tem futuro, não tem produtividade. O narcisista, o psicopata, ele não vai te dar nada e ele não vai mudar. Ele é assim, é um padrão onde se repete, onde há oscilações de pequenos momentos bons, que é justamente para enganar você e manter você presa a esse ciclo abusivo. Então tá bom, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Vamos falar, divulgar sobre este assunto. Esses vídeos ajudam a salvar vidas. Pessoas que estão com os olhos vendados em relacionamentos abusivos, que não conseguem sair, e um vídeo como esse pode ajudar a salvar uma vida que está presa, acorrentada a um relacionamento abusivo com um narcisista ou com um psicopata. Deixem seus comentários, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa receber todas as notificações. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.